Bom, nós estamos aqui com o Ricardo Rubio, ele que é do escritório de contabilidade e vai explicar um pouco para nós como é que funciona o imposto de renda. Nós estamos aí num período onde que as pessoas que têm que declarar vão ter que correr atrás de um monte de papéis, um monte de coisa, e o Ricardo está aqui para falar um pouquinho sobre o imposto de renda. Ricardo, como é que funciona? O que é o imposto de renda? Boa tarde, Edivaldo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio ES. O imposto de renda nada mais é do que uma declaração que serve para informar a Receita Federal sobre os bens e rendimentos que o contribuinte teve no ano anterior. Então, nada mais é do que uma declaração do contribuinte para a Receita Federal. Quem tem que fazer isso? Como é que funciona? Qual é a margem que as pessoas têm que fazer essa contribuição, essa declaração, ou não? Vamos lá. A obrigação de fazer o imposto de renda são as pessoas que tiveram rendimentos tributáveis a partir de um determinado valor, têm uma obrigação e tem uma faixa de rendimento tributável que cai na faixa de isenção. Então essas pessoas não têm obrigação de fazer a declaração. O importante, Edivaldo, é a gente deixar bem claro para todos os seus ouvintes o prazo de entrega da declaração, que esse ano mudou em relação aos anos anteriores. O prazo de entrega da declaração do imposto de renda começa hoje, dia 15 de março, e vai até o dia 31 de maio. Os anos anteriores se encerrava sempre no final de abril. Por causa da pandemia, a Receita Federal, daí para frente, ela achou por bem estender esse prazo. Então agora ficou mais fácil. Importante também informar, não deixar o contribuinte passar esse prazo, porque existe uma multa caso ele não cumpra com esse prazo. A multa hoje, o valor mínimo é de R$ 165,74 é o valor mínimo da multa. Hoje, a pessoa que tem dúvida sobre imposto de renda, se ele declara ou se ele não declara, qual é o melhor procedimento hoje? O melhor caminho é buscar o profissional habilitado, que é um contador. A gente orienta para que o contribuinte procure um contador de sua confiança e leve todos os seus rendimentos. Ou seja, se é um trabalhador, que ele leve os seus rendimentos em relação aos seus salários recebidos. Importante também os aluguéis que ele, no caso, recebeu no ano anterior. Se for um funcionário público também, os seus rendimentos. E por aí por diante. Tudo que é relação a rendimentos, ele tem que levar para que o contador possa ter acesso a esses documentos e estar informando ele de maneira adequada. É importante, Edivaldo, que esse ano a Receita Federal tem uma previsão de receber quase 40 milhões de declaração de imposto de renda, frente ao ano passado, que foram 36 milhões de declaração de imposto de renda. Ou seja, a população vai crescendo, o país vai crescendo e vai aumentando cada vez mais contribuintes e, consequência disso, aumenta a arrecadação também por parte do governo federal. É importante também, Edivaldo, que esse ano já foi autorizado uma nova tabela de alíquotas para isenção do imposto de renda, que a gente vai comentar agora aqui na frente com relação às mudanças que o imposto de renda tem para o ano de 2023. Bom, 2023, quais as principais mudanças que podem até ser uma pegadinha para o contribuinte se ele não prestar atenção? Bom, a principal, todas as mudanças para o imposto de renda 2023, você pode entrar no site da Receita Federal, lá tem todas as regras, tanto para as novas regras e para as regras que sempre fizeram parte do imposto de renda. Eu listei aqui algumas mudanças e é importante que esse ano a obrigação de declarar no imposto de renda quem realizou vendas de ativos em bolsas de valores. Por que é importante a gente comentar isso? Porque o brasileiro ele passou a investir mais o seu dinheiro em bolsas de valores. E esse valor que é investido numa bolsa de valor, esse ano, ele passa a ser obrigatório, cuja soma seja superior a 40 mil ou a apuração de ganhos e líquidos sujeitos à incidência do imposto do ano de 2022. Outra mudança bastante significativa
é que quem vai ter direito à restituição do imposto de renda pode ser informado através de PIX. Ou seja, quem tiver valor de imposto de renda a restituir, vai informar o seu PIX através do CPF e a Receita vai restituir esse valor de imposto de renda de maneira mais rápida para quem colocar por essa opção. Dentre as alterações, a faixa de isenção. A isenção subiu de R$ 1.903, ela subiu agora para até 2 salários mínimos. Só que essa faixa de isenção que foi aprovada agora só entra em vigor na declaração do ano que vem, em relação aos rendimentos desse ano. Então, para a declaração deste ano, essa faixa de isenção não está valendo. Mas é importante a gente já informar agora, porque todos já ficam cientes que passa a ser 2 salários mínimos a faixa de isenção para a próxima declaração do ano que vem. Outra informação de novidade para esse ano, Edivaldo, é a declaração pré-preenchida que a Receita Federal já colocou disponível a partir de hoje. Eu estava, inclusive, vendo no sistema, o contribuinte ele vai poder baixar os dados da declaração do ano anterior. Com isso, a declaração já vem com os dados corretos e evitando erros. Isso é importante porque já facilita e o contribuinte ganha tempo para fazer a declaração dele este ano. Outra informação importante para esse ano, Edivaldo, são as empresas MEI. Toda pessoa que tem a sua empresa MEI, seja de serviço ou seja de comércio, ela tem que procurar um contador, principalmente por causa dos rendimentos tributáveis e dos rendimentos isentos, para o contador informar a necessidade de fazer ou não a declaração. Por que é importante a gente fazer esse destaque? Porque a gente tem percebido muitos empresários de MEI que não estão se atentando a esse detalhe e depois ele pode ter alguns problemas com relação ao CPF, alguma situação, às vezes até para uma linha de crédito, um empréstimo em banco, né? Então é importante a gente abrir esse comentário aí das MEI. Bom, para esse ano, mais alguma coisa que você queira destacar que seja importante o contribuinte prestar atenção? Sim, com certeza. As regras da Receita Federal, elas são regras novas e é muito importante procurar um contador de sua confiança para que a declaração seja informada de maneira correta, de maneira segura e para que o contribuinte evite no futuro cair na malha fina. A malha fina da Receita Federal, ela vai em cima de informações que foram colocados números de maneira errada, informações que faltou na declaração. Então, para evitar problemas com o leão, ou seja, para não cair na malha fina, procure um contador de sua confiança, que o contribuinte vai ter a tranquilidade e vai estar assim bem tranquilo que a sua declaração foi feita de maneira correta. Uma dúvida muito grande, mesmo quem está isento, ele tem que declarar o imposto de renda? Não. A pessoa que está na faixa de rendimento tributável isento, ela não tem obrigação de fazer declaração de imposto de renda. Para você ter uma ideia, rendimento tributável é na faixa de R$ 29 mil ao ano. Então, se a pessoa teve esse ganho na faixa de R$ 29 mil de rendimento tributável, o que seria o rendimento tributável? O salário, o recebimento de aluguéis. Esses rendimentos tributáveis, a pessoa tem que declarar o imposto de renda. E valores acima de R$ 40 mil de rendimentos isentos também tem que declarar o imposto de renda. Ou seja, para ficar tranquilo, procure um contador de sua confiança. Aqui em Andradina temos excelentes escritórios, bons contadores. E aqui no nosso escritório, Rubio Assessoria Contábil, estamos à disposição caso alguém queira nos procurar e a gente pode estar orientando devidamente. Bom, então fica aí atento, é importante que a gente esteja atento com relação a isso, né? Dá muita dor de cabeça cair na malha fina e para regularizar tudo isso vai de qualquer jeito precisar de um contador, se acaso cair na malha fina aí, né? Então, você que está nos assistindo agora, fique atento com relação a isso, preste atenção e procure se informar. E uma informação importante, que a malha fina, ela pode até vasculhar os últimos 5 anos de declaração de imposto de renda.
Então é muito comum hoje no escritório o contribuinte vir procurar um contador e resolver declaração de imposto de renda dos últimos 5 anos. Então isso pode gerar multa, valores e às vezes valores que pegam o contribuinte que não está esperando esses valores para estar regularizando com o leão. Então qual que é o melhor caminho? Se antecipe, procure um contador, faça a sua declaração de imposto de renda de maneira correta e não vai ter problema.